Olá, pessoal. Hoje, esse vídeo, eu vou falar sobre a nossa quarta aula de campo das ciências, saberes e práticas, dentro da temática que trata sobre a trajetória dos cientistas, de como é constituída a formação acadêmica de um pesquisador e de uma pesquisadora. Eu vou compartilhar, então, minha tela com vocês, para que eu possa acessar o SIGA, para mostrar para vocês quais são os conteúdos que eu já disponibilizei lá no SIGA e falar um pouquinho sobre o conceito da nossa aula de hoje, tá bom? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, vocês já devem estar vendo, então, aqui é o meu acesso ao SIGA. Aqui a gente tem, então, na aula passada, eu espero que todos vocês tenham acessado os vídeos das aulas, né? Aqui eu coloquei também um tutorial de como fazer a pesquisa, né, no Google Acadêmico. A gente tem aqui também um texto, né, que eu compartilhei com vocês, que fala, é um artigo que trata, né, da cienciometria, e depois coloquei aqui para vocês, espero que vocês tenham assistido, quem não assistiu, espero que assista também, os vídeos sobre ciência cidadã na prática da observação de aves, que são 2 vídeos curtinhos aqui, que vocês podem assistir, que eles são bem legais e que tratam aqui de Porto Seguro, né? É um exemplo bem concreto aqui da nossa região. E também tem um exemplo sobre a RDS do Mamirauá, que eu comentei na aula com vocês, e eu coloquei o vídeo aqui para vocês assistirem, que daí já é uma reportagem um pouquinho mais longa, mas que também vale muito a pena assistir, tá? Aqui está, então, a tarefa sobre ciência cidadã. Eu vi que poucas pessoas entregaram essa tarefa, fiquei um pouco preocupada. Gostaria de, né, solicitar que vocês sempre busquem entregar essas tarefas. São, né, exercícios que correspondem à carga horária da aula. Como a gente não está tendo aula presencial, eu preciso, né, cumprir com vocês essa carga horária de aula à distância, e a elaboração dessas tarefas, não se preocupem tanto se vocês vão tirar nota nessas tarefas, né? Mas, sobretudo, o exercício de fazer a tarefa, independente se está certo ou se está errado que vocês estão respondendo. Essa importância da participação, ela faz parte da construção do conhecimento, tá? Então, não se apeguem tanto ao certo ou errado, mas não deixem de fazer, porque essas tarefas, elas computam a presença de vocês também, né, nas nossas aulas, a participação de vocês. Então, isso, além de valer pontuação de participação, não necessariamente atribuição de valores de nota de 0 a 10, né, mas é uma pontuação que vocês recebem pela participação e, sobretudo, a computação da presença, tá? O cômputo da presença. E aí, sobre hoje, então, no dia 6 de novembro, aqui eu já coloquei, então, um vídeo, né, sobre como funciona a produção científica. E aqui é um vídeo bem legal, do professor pesquisador Nicoleles. Para quem não ouviu falar ainda do Nicoleles, ele é aquele pesquisador daquele projeto bem famoso que trabalha com inteligência artificial, neurociência, e que está desenvolvendo um protótipo que busca fazer com que pessoas que tenham deficiências físicas, que sejam paraplégicas, que elas consigam, por meio de um robô, voltar a andar, né? Então, é uma das pesquisas mais famosas do Nicoleles. E ele tem um canal no YouTube, que eu sugiro também para vocês, né, que quem tiver interesse pode seguir, que tem várias publicações, vários vídeos bem legais que o Nicoleles tem feito lá. Ele tem organizado uma rede de pesquisadores aqui no Nordeste, né? Então, o Nicoleles é uma das pessoas que tem uma trajetória muito bacana, né, da gente acompanhar.
Aqui eu coloquei, então, um link... Ah, não era isso que eu queria fazer. Peraí. Um link para um site que é sobre um conteúdo também que eu vou comentar na aula de hoje. Deixa eu abrir aqui numa outra página. Esse também, comentário rápido. E aqui um outro vídeo do Nicoleles também que fala da ciência como agente de transformação social. O que é muito legal, né? Da gente pensar que a ciência a gente não está fazendo para a gente, pesquisador. A gente está fazendo a ciência para a população, para a comunidade de um estado, de uma determinada região, mas também de um país e para, né, interesses coletivos mundiais, como é o caso, por exemplo, de agora, que a gente tem os pesquisadores que estão atuando aí no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Então, imaginem vocês que esse pesquisador, ele tem a responsabilidade de desenvolver uma estratégia preventiva, né, que é a vacina, não é um remédio, porque não é um tratamento, mas é uma estratégia de prevenção que pode servir para o mundo inteiro, né? Então, a ciência, ela não é restrita a uma cidade, a uma localidade, ela pode, sim, tratar de temas que são demandas locais, mas que podem servir para aplicar em outros territórios, em outras situações, né? E aí também tem essa correlação de tempo, né? Que o que eu estou estudando hoje, às vezes, não só serve para o que a gente está precisando hoje, mas pode servir muito mais até para os que estão vindo nas gerações futuras, né? Então, a ciência, ela tem esse processo de construção coletiva, de aplicação para os interesses da coletividade, e ela é, portanto, então, uma ferramenta de transformação social. E aí, depois desse vídeo aqui do Nicoleles também, são vídeos bem curtinhos, tá? Não se preocupem. Aí, a professora passa muito conteúdo. Na verdade, são vários links com pequenos trechos que são interessantes vocês assistirem. Aí eu vou falar, então, né, sobre essa questão da biografia de pesquisadores e pesquisadoras, e aí eu coloquei sobre essa questão da biografia uma tarefa para vocês, para a aula de hoje, então, que trata aí da biografia, relatando a trajetória de algum cientista que vocês podem escolher. Então, já eu explico melhor essa tarefa. E aí, por fim, então, eu coloco aqui a apresentação do Prêmio para Mulheres na Ciência, que é um vídeo que está aqui. Eu vou colocar o site também, esqueci de colocar aqui. Mas é muito legal que é um prêmio que reconhece, né, a participação das mulheres, né, na ciência. Por que isso, né? Porque aí a gente tem esse texto que eu coloquei aqui para vocês também, né, que eu peço que vocês leiam, que é um texto muito interessante. Esse é o texto do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas, lá de Brasília. Então, esse artigo do IPEA, ele vai trazer, assim, uma reflexão muito urgente, né, um texto recente. Ele foi baixado hoje, né, mas ele é de março de 2020, então ele é um texto muito, muito, muito interessante, muito importante, muito necessário e urgente, que é a gente falar por que as mulheres na ciência no Brasil ainda são invisíveis, né? Por que a gente não tem esse espaço de protagonismo como os homens têm, né? Então, a Fernanda Denegre, que é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade do IPEA, faz uma reflexão sobre a visibilidade das mulheres na ciência e o desafio de aumentar sua representatividade em diferentes áreas do conhecimento do Brasil, no Brasil. E aí é que é um texto muito legal, que eu quero que homens e mulheres, meninos e meninas, leiam, tá? É muito importante. Aí, o que eu queria também destacar? Então, aqui vamos só explicar a tarefa aqui para vocês. Não era isso. Ele aparece diferente para mim, tá? Do que aparece para vocês. Então, deixa eu vir aqui. Bom, coloquei aqui então, né? Biografia e trajetória de um cientista. Seleciona uma personalidade que tenha contribuído ou que ainda contribui, né? Que ainda não morreu, né? Que ainda contribui para o desenvolvimento da ciência em âmbito nacional ou internacional.
Então, vocês podem escolher diferentes personalidades, uma personalidade, de preferência cada pessoa, né? E escolha a partir da importância, né, da relevância da pesquisa dessa pessoa, qual a contribuição que ela trouxe, enfim. Na internet vocês vão achar várias informações aí necessárias para esse exercício. Então, respondo as seguintes questões de acordo com a biografia da personalidade escolhida para a sua análise. Então, fica à vontade, vocês podem escolher qualquer pessoa que tenha contribuição, tá? E aí tem que ser, então, o nome, né, da personalidade que vocês escolheram, o país e região de nascimento. Então, como eu abri, né, falei que não necessariamente precisam ser pesquisadores nascidos no Brasil, pode ser também de outros países, então vocês indicam aí, pelo menos, né, em que país esse pesquisador ou essa pesquisadora nasceu, e se for no Brasil, eu peço que vocês indiquem a região, tá, porque isso também é um indicador importante para a gente discutir. A breve trajetória acadêmica, né, então, onde que essa pessoa se formou, que curso que ela fez, se ela fez pós-graduação, que curso de pós-graduação que ela fez, e onde também, né, essa pessoa fez. Por quê? Porque a gente vê que na história da ciência no Brasil, por exemplo, a gente vê que a gente tem vários pesquisadores que precisaram ir para outros países para se capacitar, para depois voltar para o Brasil e conseguir desenvolver sua pesquisa. Por quê? Porque a estrutura para a ciência no Brasil, além dela ser extremamente recente, né, a ciência no Brasil é uma menina, né, ela é muito jovem ainda. Então, para pesquisadores mais antigos, lá da época do Carlos Chagas, do Oswaldo Cruz, né, que tiveram contribuições científicas muito relevantes para a ciência no Brasil, eles tiveram que beber de fontes internacionais para se formar, para poder voltar para cá para trabalhar, né? O professor Nicoleles, né, que está no vídeo que eu compartilhei com vocês, ele também teve um longo período de estágio internacional até que ele decidiu voltar para o país, né? Então, essa trajetória ela é muito importante. Quais são os principais temas de pesquisa dessa personalidade, ou quais foram, ou quais são? As principais contribuições para o desenvolvimento científico, e qual a instituição de vínculo, né, que foi desenvolvida a pesquisa, quando for o caso, porque às vezes, se a gente for ver Darwin, qual universidade Darwin estava vinculado? Né? Não necessariamente ele estava vinculado a uma instituição de pesquisa, tá? Em alguns momentos sim, outros não, alguns pesquisadores, né, tinham suas pesquisas aí realizadas de forma independente. Então, nesse contexto que eu quero que vocês façam esse levantamento e essa pesquisa aí para a tarefinha de vocês, tá? Então, voltando aqui aos tópicos de aula, eu vou colocar ainda a notícia para vocês, receberem por e-mail, conteúdo da aula de hoje. Bom, o que eu quero comentar, então, sobre esses dois links, né, que eu coloquei para vocês. Aqui, a gente tem esse site, que é o Observatório do Conhecimento, é um site bem legal, né, e ele traz uma série de artigos interessantes, e aí eu separei essa página aqui desse site para vocês, que é o pequeno guia sobre os professores das universidades públicas no Brasil. Por quê? Porque a gente, quando está falando da formação de um cientista, a gente necessariamente está falando da formação acadêmica, né, do processo de formação acadêmica. O que a gente tem, então? Algumas instituições de ensino que são faculdades, né, que a gente fala, que não são universidades. Qual que é a diferença entre uma faculdade e uma universidade, né? Geralmente essa diferença está relacionada à estrutura, né, que essa instituição de ensino tem, para ofertar cursos de graduação ou cursos de graduação e pós-graduação, mas também, quando a gente fala universidade, a gente está falando de ensino, pesquisa e extensão, que a gente considera como o tripé da universidade, principalmente a universidade pública, né? Não necessariamente as universidades e faculdades privadas, elas têm a função da pesquisa e da extensão. Necessariamente elas vão ter a função do ensino.
mas essas outras duas tarefinhas, que são, né, agregadas aí à função da universidade, principalmente pública, elas não ocorrem necessariamente no espaço privado. Então, essa é a primeira grande diferença que vocês precisam saber, dominar essa informação, né? A UFSB, onde vocês estão matriculados e fazendo os seus cursos de graduação agora, é uma universidade pública que tem como objetivo as ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, ela não é só uma instituição de ensino superior, é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Sempre lembrem disso, nunca se esqueçam disso. O que é o ensino? Graduação, pós-graduação. Basicamente, os cursos que vocês estão fazendo da graduação e os cursos de segundo, terceiro ciclo dentro do nosso modelo aqui da UFSB, que não necessariamente é o modelo das outras universidades. A pesquisa, né? Além das minhas atividades de ensino, eu também tenho projetos de pesquisa, os quais eu desenvolvo na infraestrutura dos laboratórios que a gente tem. Então, os nossos laboratórios dentro das universidades, eles não são só laboratórios didáticos, mas, sobretudo, eles são laboratórios que são também, né, de pesquisa. Então, essa infraestrutura, ela é extremamente necessária. E, como eu disse, nem todas as universidades e faculdades particulares possuem recursos para investir nesse tipo de infraestrutura. Por quê? Porque montar laboratório é muito caro, né? A atividade de ensino, ela tem um custo, não é barato, né? Não é pouco, mas é um custo, né, relativo. Mas a atividade de pesquisa, ela tem um outro custo, para além do custo do ensino, né? Então, é por isso que algumas instituições, elas não chegam a desenvolver a pesquisa. E o que é a extensão? É justamente daquilo que trata aquele vídeo do Nicolelis que eu coloquei para vocês, que é essa questão, né, da ciência como agente de transformação social, como a ciência, como a importância, né, de atender as demandas sociais. A extensão do conhecimento científico é justamente como que nós, pesquisadores, saímos da nossa bolha cor-de-rosa da pesquisa e adentramos a realidade nua e crua aí das demandas da sociedade, né? Então, como que a gente consegue fazer esse diálogo, tá? Então, esse é a nossa terceira função enquanto instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, levar o nosso, não só levar o conhecimento, mas, sobretudo, trocar informações e construir de forma participativa o conhecimento científico, que é o que eu tratei na aula anterior sobre o conceito de ciência cidadã também, tá? Bom, aqui, nessa matéria aqui que eu quero tratar com vocês, então, ele fala aqui da Semana do Dia do Professor, que, né, passou ali alguns dias atrás, dia 15 de outubro, e aqui o Observatório do Conhecimento, que esse site publica esse pequeno guia sobre a realidade dos professores universitários no Brasil. Nosso objetivo é combater os mitos e mentiras que são disseminadas nas redes e por autoridades que deveriam zelar por aqueles que são os principais responsáveis por fazer as universidades públicas as melhores do país, né? Então, aqui vocês podem acessar a versão em PDF desse guia, e aqui o que eu vou falar para vocês é um resuminho desse guia, né? E aqui a primeira pergunta que se faz é: se vale a pena ser professor universitário no Brasil? Olha só que interessante essa pergunta. Por que isso, né? Porque, como eu disse para vocês, a estrutura da universidade pública ou das instituições de pesquisa no Brasil são estruturas muito recentes, né? Na história da ciência, por exemplo. O Brasil, ele começou tardiamente a investir em conhecimento científico. A gente, até pouquíssimo tempo atrás, a gente ainda era colônia, né? E colônia não quer pensar, a colônia só quer produzir recursos para exportação. E aí, o que acontece, então? A gente tem, como eu disse para vocês, aquele movimento de pesquisadores saindo do país para buscar capacitação de maior qualidade fora, né, do Brasil. Isso acontece até hoje, mas, né, há alguns anos atrás, isso acontecia de maneira mais frequente.
E por que isso, né? Porque justamente a estrutura de, principalmente, países da União Europeia ou dos Estados Unidos, Canadá, grandes potências mundiais, elas não são grandes potências mundiais à toa. Elas são grandes potências mundiais e o investimento em ciência faz parte de um projeto de potência econômica, né? Sem ciência não se tem desenvolvimento econômico, sem ciência e tecnologia, sobretudo. Então, a gente já tem esse histórico dessa estrutura mais fundamentada em outros países. Então, a gente teve, né, e ainda tem esse movimento de buscar esses conhecimentos nesse âmbito exterior. O que acontece, então? Só muito recentemente que a gente tem uma política de fixação dos pesquisadores no Brasil. Por quê? Em vários, inúmeros casos, vários pesquisadores saíam para se formar e acabavam não voltando para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente tem pouquíssimo investimento em ciência. Então, as pessoas que tinham um grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas, elas acabavam sendo sugadas aí, né, sequestradas por outros países, por outras instituições mais desenvolvidas do que as nossas. Então, quando eu estava no meu doutorado, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um período de doutorado que a gente chama de doutorado sanduíche, né, que é um período que você passa no exterior para estudar, e na época eu recebi uma bolsa de pesquisa daqui do Brasil para poder morar um ano fora, né, em outro país, e para minha formação acadêmica científica foi espetacular, essencial. Se eu não tivesse tido esse apoio do governo federal, eu não teria tido recursos próprios para poder morar em outro país. E quando eu fui assinar o termo, né, de contrato da bolsa, tinha uma cláusula muito bem escrita, dizendo que eu era obrigada a voltar para o país, porque o governo federal estava investindo em mim, né? Então, haja visto que eu estava sendo fruto de um investimento do governo federal, eu seria obrigada a voltar para o meu país. E se eu não voltasse, eu era obrigada a devolver cada centavo que eu tinha recebido para morar fora durante um ano. Por que isso? Porque justamente a gente tem esse movimento que se chama sequestro de cérebros, né? Que é essa captura que as instituições internacionais fazem com os grandes pesquisadores brasileiros, né? Fizeram durante muitos anos. E hoje, então, a gente tem uma tentativa de fixação das mentes, né, que estão voltadas aí para o desenvolvimento científico no país. Então, respondendo essa pergunta, vale a pena ser professor universitário no Brasil? Ainda existem inúmeros desafios, né? O salário, ele não é compatível com a nossa formação, ele tem uma série de desgastes aí ao longo dos anos, a nossa progressão ela é extremamente lenta, se a gente for comparar com outros cargos de outras carreiras do sistema federal, tá? Hoje, se a gente for comparar o salário de um professor universitário, óbvio que ele é muito melhor do que um salário de professor da rede básica, né, do ensino médio, do ensino básico, mas ainda assim o Brasil é um dos países que paga mais mal professor no mundo inteiro, né? Então, como diria Darcy Ribeiro, a falta de investimento na educação é um projeto, né? Faz parte de uma tentativa de exclusão social, né? Das pequenas elites em relação às grandes massas. Mas, enfim, voltando aqui a essa questão, um exercício bem interessante que esse site faz é justamente desmistificar, né, algumas falácias, algumas fake news que foram disseminadas aí nos últimos anos em relação à estrutura da universidade, em relação ao trabalho dos professores universitários. Então, aqui ele vai falar, né, que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele disse em mais de uma ocasião que professores universitários das universidades públicas brasileiras chegam a ganhar mais de 20 mil reais. Eu nunca recebi esse valor, confesso.
né, e que me gerou bastante estranhamento, né, na postura de um ministro, né, porque o ministro ele deve saber o quanto o quadro do MEC ganha, né, e que trabalham apenas 8 horas por semana também, não procede, né? Se vocês quiserem, eu mostro para vocês a minha agenda de trabalho diária aí, e tá longe de dar 8 horas por semana, dá no mínimo 8 horas por dia, né? Tem dia que eu chego aí a 12, 13 horas por dia sem ganhar adicionais nenhum, né? Então, por isso que a gente questiona, né? Por que é fake news? Porque justamente tem uma falta de interpretação da realidade muito grande em relação ao trabalho de um pesquisador, porque o professor universitário não é só professor, ele também é pesquisador e ele também faz extensão. Então, quando o ex-ministro ele cita que o professor ele trabalha apenas 8 horas por semana, ele deve estar se referindo a uma cláusula que existe dentro do nosso contrato, que diz que a gente tem que dar, no mínimo, 8 horas de aulas semanais, né? Mas, fora a atividade de carga horária docente, de ensino, a gente também tem outras várias, muitas atividades que são sobrepostas dentro da nossa carga horária. Então, a gente tem aí 40 horas semanais, né, de dedicação exclusiva à universidade. A gente não pode fazer consultoria, ganhar dinheiro por fora. Então, essa é uma das falácias aí que foram disseminadas nos últimos tempos aí. E esse salário de 20 mil reais, efetivamente, é só para professores bem mais antigos, professores que já têm tempo de casa, que já passaram por progressões, que pegaram regras anteriores, que são diferentes das regras atuais de progressão, que dificilmente hoje um docente ele consegue chegar aí, nem na minha aposentadoria eu conseguiria chegar nesse valor de 20 mil, né? Então, existem distorções gravíssimas feitas aí no contexto do que é o perfil de um professor. Se eu for falar de pesquisador, então, gente, aqueles pesquisadores que estão ligados a centros de pesquisa que não necessariamente são centros de ensino, né, que só fazem pesquisa, por exemplo, a Fiocruz, o Instituto Butantan, que são as instituições de pesquisa hoje que estão relacionadas à produção da vacina da Covid, a Embrapa é uma empresa de pesquisa pública que está voltada para os interesses da agricultura brasileira. Nesses cenários, a gente tem contratação só de pesquisadores. E aí as atribuições desses pesquisadores são outras, diferentes das nossas professores universitários, né? Então, existe uma diferença na trajetória da carreira profissional, né, de diferentes pesquisadores. E aqui ele vai falar, então, o que faz um professor universitário? Deixa eu ver se consigo ampliar aqui essa tela. Eu estou nesse outro computador, não sei mexer direito nele. Eu não sei se eu consigo, onde está, é aqui, né? Pronto. Aqui vocês conseguem ver melhor aqui comigo também. Então, o que faz um professor universitário? O professor universitário, além de dar aulas, como eu estou fazendo aqui, de modo remoto, nesse sistema meio esquisito ainda, que é dar aula à distância, por conta da pandemia, a gente é obrigado a publicar. O que é publicar, então? Escrever artigos, como eu falei nas aulas anteriores, a necessidade que a gente tem de comunicar a pesquisa que está sendo desenvolvida, né? A gente precisa participar de bancas, a gente precisa orientar estudantes, sejam estudantes de iniciação científica, que são aqueles projetos que são realizados durante a graduação, durante o primeiro e segundo ciclo, orientar ou estudantes e participar de bancas de mestrado. Pulei aqui uma que é TCC, trabalho de conclusão de curso, a gente também participa de bancas de trabalhos de conclusão de curso, o que nos toma certo tempo, porque a gente leva o tempo da orientação, leva o tempo da correção, né, dos trabalhos escritos, dos textos, dos artigos, de todo um conteúdo que é publicado a partir de um trabalho científico, e então, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Então, a gente tem aí um universo de orientandos, né? Parece aquelas galinhas andando com seus vários pintinhos debaixo das asas, né? O professor universitário, ele anda com os vários estudantes debaixo das asas aí, sejam estudantes de
iniciação científica da graduação, estudantes de pós-graduação e assim por diante, tá? Então, a gente tem, nesse cenário, a conformação dos grupos de pesquisa, que são formados por vários docentes e vários estudantes que se agregam a esses grupos de pesquisa no contexto da vivência universitária. Então, uma coisa que eu queria deixar bem clara nesse vídeo para vocês, que a vivência universitária, ela não é só assistir aula, gente. Se vocês acharem que fazer graduação está reduzido a prática, né, o exercício da vida acadêmica na graduação é só assistir aula, desculpa, vocês estão enganados. A vivência universitária, ela perpassa por várias experiências acadêmicas, e assistir aula é uma pequena parte desse rito de formação acadêmica. Tá? Então, a participar de projetos de extensão, participar de projetos de pesquisa, seja com bolsa ou seja voluntário, participar de ações de popularização do conhecimento científico, traz para a vivência acadêmica de vocês uma série de outras experiências que a sala de aula não vai trazer. Tá? Então, é uma dica que eu deixo aí desde, para a primeira turma, desde o início das aulas, que aproveitem a estrutura de uma universidade, sobretudo uma universidade pública que faz pesquisa e extensão para além do ensino, porque são nesses três campos de atuação que a formação profissional de vocês vai ser muito mais completa do que só depender de sala de aula, tá? Bom, o que mais que a gente faz? Planeja a aula, né, para estar aqui falando para vocês hoje, eu fiz todo um planejamento desse conteúdo, junto com outros colegas, esse não é um conteúdo que a gente planeja sozinha, inclusive. A gente divulga os resultados, a gente organiza eventos. O que é organizar eventos? Organizar balada? Não. Organizar congressos científicos, organizar simpósios, organizar reuniões técnicas, organizar feiras científicas, né? A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por exemplo, que eu recomendei que vocês participassem, é uma forma de organização de evento. E que está relacionada à popularização e à difusão do conhecimento científico também. Orientar alunos, como eu já falei anteriormente, fazer pesquisas, captar recursos, olha só que interessante, gente. Além de eu ter que preparar a aula, de eu desenvolver meu projeto de pesquisa, de eu organizar eventos, de orientar estudantes, o que a gente faz também? Corre atrás de dinheiro. Para quê? Para a gente? Não, para investir em pesquisa. E olha só que interessante, no Brasil, nos últimos anos, a gente teve, muitos tesouros acontecendo, né? E vários cortes nos recursos destinados à pesquisa. Eu tenho ainda alguns financiamentos de pesquisa, e aqui é um tema que a gente vai tratar numa outra aula, tá? Mas que é importante a gente discutir também essa função de captação de recursos, porque ela é essencial para a existência da pesquisa no contexto da universidade. Sem recurso para pesquisa, a universidade não faz pesquisa, né? Então, e dentro do orçamento que o MEC repassa para as universidades públicas no Brasil, ele é um orçamento que vem especialmente para o ensino, não necessariamente para a pesquisa e para a extensão, né? Então, quando uma universidade ela passa pelos cortes de recurso, a pesquisa e a extensão vão ser as primeiras a rodar, porque a atividade essencial da universidade é o ensino, né? Então, o ensino ele não pode ser prejudicado. Então, quem recebe o corte primeiro é a extensão. Quem recebe o corte em segundo lugar é a pesquisa. E o ensino, ele vai ser sempre priorizado, porque envolve a vida de vocês, a formação de vocês, né? Mas só para vocês entenderem mais ou menos como que é a lógica, né? E por que os professores precisam correr atrás de recursos externos e não depender de recursos internos da própria universidade. Então, a gente tem que ensinar, e ensinar não é só em sala de aula, como eu disse para vocês, né? A prática de ensino, ela acontece em vários outros espaços da universidade, para além da sala de aula. Coordenar grupos de pesquisa. Então, hoje, por exemplo, eu sou coordenadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia.
Esse núcleo de estudos, ele conta com a participação de 12 docentes da UFSB, mais 6 docentes de instituições externas parceiras, em âmbito nacional e âmbito internacional, e a gente tem hoje 23 estudantes ligados a esse grupo de pesquisa. Então, imaginem vocês, 23 mais 12 mais 6, né? É uma lista aí de pessoas que a gente interage semanalmente, tá? E que desenvolvem inúmeras ações dentro da universidade e fora da universidade. E integrar atividades, né, que sejam atividades de gestão da própria universidade, por exemplo. Aqui tem um texto interessante que vocês, né, se vocês quiserem ler depois. E aqui ele fala, então, o que é preciso... deixa eu só pular, né, antes de entrar na próxima pergunta. Tem esse outro site aqui, que é um blog de um professor da Federal de Santa Catarina, e aí ele fala aqui também, né, dessas funções de um professor, para além da sala de aula. Então, vou colocar aqui em destaque, né, que ele elenca aqui: o trabalho dos professores de universidade no Brasil requer grande esforço e comprometimento. Então, a gente faz comunicação científica, como eu falei, escreve artigos, capítulos de livros, outros tipos de comunicações, resumos, organiza e participa de eventos científicos, editora periódicos científicos, dá parecer em artigos de outras revistas e apresenta trabalhos em eventos nacionais e internacionais. A gente faz pesquisa, a gente cria projetos de pesquisa, a gente participa de comissões científicas, orienta alunos de graduação, mestrado, doutorado, iniciação científica, faz reuniões, né? Eu tenho pelo menos uma vez na semana 4 horas de reunião com um grupo de pesquisa. A gente dá aulas, né? E dar aula não é só esse momento que a gente tem aqui, mas ela tá, né? Para cada 1 hora de aula que eu dou, eu preciso de no mínimo mais 1 hora para preparar essa aula. Então, nossa carga horária geralmente dobra quando a gente leva a sério, né? Preparar a aula. Divulgação científica, palestras, vídeos, né, formas de popularização desse conhecimento, o uso de mídias sociais, hoje em dia está muito em evidência. Tem vários docentes, vários colegas, professores, pesquisadores que hoje em dia tem blog, tem vlog, tem Instagram, né, tem canal no YouTube aí para o quê? Para tentar acessar, né, outros públicos para além do nosso próprio métier, né, do nosso próprio grupo de pesquisa e estudos. E aí a gente tem que estudar, para dar aula eu tenho que estudar, para passar um texto para vocês lerem, eu tenho que ler antes, né, e às vezes eu leio 3, para poder selecionar um para passar para vocês, né, eu tenho que estudar para conseguir orientar uma aluna de mestrado que eu tenho, por exemplo, que está trabalhando numa temática que não necessariamente é minha área de domínio, né, então eu preciso estudar para conseguir acompanhar o que essa estudante está fazendo. E o conhecimento, sempre brinco, né, o conhecimento ele não trai, ele não abandona, o conhecimento ele sempre está aqui com a gente, mas ele fica obsoleto, em algum momento eu preciso renovar esse conhecimento, eu não posso achar que o conhecimento é algo estático, né, que eu aprendi agora, fiz graduação, nunca mais vou ler um livro, me formei, não quero mais nada da minha vida. Não existe isso. O mercado de trabalho não quer isso, inclusive, né? Se vocês forem ver hoje, o mercado de trabalho, ele está em constante renovação. Se uma pessoa, ela passa no mesmo cargo mais de 5 anos, né, nesse mesmo cargo, para determinadas empresas, indústrias, isso já não é interessante, porque ela precisa se movimentar, ela precisa se inovar, ela precisa se adequar às novas demandas que surgem no mercado, por exemplo, né? Então, essa questão de estudar sempre não é uma questão só da academia, ela é também uma questão profissional, tá?
E trabalho administrativo, que é uma coisa que não entra, às vezes, na nossa conta de carga horária. Mas a gente precisa participar de colegiado de curso, de congregação de departamento, a gente precisa revisar documentos, escrever PPC de curso, reescrever PPC de curso, passar por avaliação do MEC, e isso requer uma série de burocracias. E aí, uma coisa que está aqui, ó, que eu estou fazendo exatamente essa semana, que é o quê? Prestar conta de projetos, gente. Quando eu consigo recurso para fazer minha pesquisa, eu não contrato um contador, uma secretária, eu que tenho que fazer toda a prestação de contas, a elaboração de todos os relatórios, mesmo que eu nunca tenha estudado para isso, tá? Então, gestão administrativa na universidade é um negócio que toma bastante tempo, tá? Bom, eu só queria compartilhar, então, aqui dessa imagem com vocês. E aí, seguindo aqui, nesse site, ele fala o que é preciso fazer para se tornar um professor universitário. Né? Então, aqui que tem a ver com o tema da nossa aula de hoje também, que é essa questão da trajetória de um pesquisador, né? Então, ele fala aqui, para tornar-se professor universitário, é preciso um longo percurso de estudos, que começa na graduação, que pode durar de 4 a 6 anos, dependendo do curso. Né? Só da graduação, a gente leva no mínimo 4 ou 6 anos para se formar. Após o término da graduação, é preciso ainda concluir os anos de pesquisa de mestrado, que são no mínimo 2 anos, e de doutorado, que varia aí entre 3 a 4 anos. O que aconteceu com o doutorado? Antigamente a gente podia fazer doutorado em 4, 5 anos, mas a gente passou a ter uma demanda de produtividade científica muito mais alta para a gente levar os nossos índices de produtividade e também elevar os nossos índices de IDH, porque o índice de escolaridade de uma nação conforma o que é o IDH dessa nação, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente teve algumas políticas de aceleração dessa formação acadêmica, e o doutorado que antes, né, as instituições de ensino, eles aceitavam que os pesquisadores levassem aí 4 ou 5 anos para desenvolver uma tese, hoje você já é pressionado para terminar ali no máximo em 4 anos, tem que fazer em 3 anos, 3 anos e meio, e é uma cobrança absurda em cima dessa questão do prazo. Né? Mas, enfim, resumindo, a gente tem no mínimo 4, mais no mínimo 2, mais no mínimo 3 a 4, ou seja, 9 anos, né, de formação universitária para ter currículo para concorrer a uma vaga no concurso, seja ele público, seja ele de instituição privada, mas para ser professor universitário, com um doutorado, né? E aí, concluídos o mestrado e o doutorado, quem deseja ser professor precisa prestar um concurso público de provas e títulos na sua área de atuação. Esse concurso público, ele tem várias provas, né? Geralmente é uma prova de conhecimentos, uma prova escrita, depois a prova de títulos, que é a análise do currículo, a pontuação pela sua formação curricular, e depois uma prova didática, né? E, enfim, a gente tem uma série de outros requisitos que são cobrados aí nesses concursos. Apenas professores com doutorado, dedicação exclusiva e 16 anos de carreira em algumas universidades conseguem chegar ao patamar mais salarial mais elevado na educação pública superior, né? Então, são pouquíssimos professores que hoje possuem aí um salário mais avançado, né? O que eu falei anteriormente, que outras carreiras não necessariamente possuem o nível de formação que a gente tem e recebem mais do que a gente, vocês podem pesquisar, tem um site que chama Portal da Transparência Pública, e lá vocês podem visualizar quanto que ganha um assessor de um deputado, quanto que ganha um secretário da Câmara de, né, deputados, enfim, vários cargos lá em Brasília que são relacionados aí à gestão da política brasileira, eles, com ensino médio, ganham 2 vezes mais que um professor universitário com doutorado. Tá? Então, existem algumas desigualdades, algumas distorções no sistema federal ainda, em que o professor universitário, ele está lá na última
base da cadeia em relação a salários, tá? Só um destaque aí, porque tem gente que acha que a gente ganha muito, mas na verdade, se for comparar com o tanto de tempo que a gente passou estudando, né? E só um detalhe, nesse processo que a gente tem aqui de formação, de mestrado, doutorado, do que vivem os estudantes de mestrado e doutorado? Eles não trabalham? Eles só estudam? Essa é uma pergunta que é bem corriqueira para quem faz mestrado e doutorado. Quando eu estava, né, no mestrado, eu tinha uma bolsa de pesquisa de uma fundação de pesquisa lá de São Paulo, e aí as pessoas me perguntavam, mas se você não trabalha, você só estuda? Como se o mestrado e o doutorado não fossem uma forma de trabalho. E é aí que começa o preconceito com quem faz pesquisa no Brasil. Quem faz pesquisa no Brasil recebe uma bolsa de pesquisa, não é assalariado, não é CLT, não tem direito trabalhista, não tem férias, não tem licença maternidade. Portanto, as pessoas falam, você só estuda, você não trabalha. Mas a sua dedicação é exclusiva à pesquisa. E os valores das bolsas de pesquisa são baixíssimos em comparação aos salários, né, padronizados com os tetos aí de salários do mercado. Então, hoje vocês têm uma bolsa de iniciação científica de R$ 400, para o estudante se dedicar 20 horas semanais a um projeto de pesquisa. Você tem uma bolsa de R$ 1.500 para um estudante de mestrado, que vai fazer o seu projeto de mestrado em 2 anos, com dedicação exclusiva. É uma bolsa de 2.200 no máximo para quem está fazendo doutorado. E aí, nesse contexto, né, você vê que uma pessoa com doutorado já mestre, ela ganha menos da metade do que é um teto salarial de um graduado na engenharia, por exemplo. Né, o teto salarial de um engenheiro é, no mínimo, aí, R$ 5.400. Então, se você for ver que um doutor ou um estudante de doutorado ganha 2.200, não é nem metade de um piso salarial de um graduado, para vocês terem ideia aí dessas distorções que existem, né, no campo do desenvolvimento científico. Bom, e aí, por último, então, como que o professor universitário contribui para a sociedade, que foi também o que o Nicoleles já discutiu, né? Os professores universitários, então, eles contribuem de várias maneiras. São os professores das universidades que formam futuros profissionais de todas as áreas, inclusive aqueles que são professores da educação básica, que precisam também da formação universitária para atuarem na formação básica, né? São eles e elas que são os responsáveis por produzirem pesquisa científica no Brasil, né? 95% das pesquisas científicas são feitas nas universidades públicas, então traz aí um peso para as universidades públicas na responsabilidade sobre o desenvolvimento científico do Brasil, encontrando soluções e caminhos para os problemas dos países e do mundo, tanto no campo social, cultural, artístico, político e ecológico, e também tecnológico, é claro. Para isso, os professores e pesquisadores precisam de condições adequadas de trabalho, material, e também socialmente falando. Quando, né, a gente recebe esses ataques, né, de que, você só é professor, você não trabalha, é estranho, né, no mínimo estranho, porque traz aí qual que é a consciência cidadã em relação ao papel do pesquisador na nossa sociedade, tá? Bom, eu vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo, para ele não ficar muito pesado. E aí, eu gostaria de solicitar para vocês, então, né, que vocês lessem esse texto sobre a invisibilidade das mulheres na ciência no Brasil. E aí, uma reflexão que é importante, né, sobre essa questão do papel da mulher na ciência, é uma reflexão que eu quero trazer também nas próximas aulas, não só nessa aula, mas, sobretudo, numa sociedade como a brasileira, que já possui um determinado preconceito em relação ao papel do pesquisador, ao papel do desenvolvimento científico e tecnológico, o que dirá quando é uma mulher
que está fazendo isso, né? Porque daí a gente já agrega duas variáveis, a variável ser pesquisador e a variável ser mulher. Porque, olha só que interessante, quando eu estava lá na França, eu participei de um concurso para receber um prêmio, um recurso para pesquisa, e vinha de uma associação de mulheres pós-graduadas. E o que significava essa associação de mulheres pós-graduadas? Era justamente a necessidade de fortalecimento e apoio de mulheres que estavam na pós-graduação e que passavam por dificuldades para terminar as suas pesquisas, seja por falta de recurso, seja por indisponibilidade de tempo. Por quê? Porque no caso das mulheres, se vocês forem pensar que a gente leva no mínimo 4 anos de graduação, e a gente só inicia a graduação a partir dos 18 anos, né, porque a gente tem que terminar o ensino médio. Então, no mínimo, né, com 18 anos é que eu entro na universidade. E aí, tem gente que já entra mais tardiamente, com 25, tem gente que a partir dos 30 que vai resolver fazer graduação, não tem limite de idade. É claro que cada pessoa, em cada momento da vida, pode recorrer aí à formação universitária. Mas, se a gente for ver, dentro da grande maioria das pessoas que entram na universidade pela idade, nesse período propício para esse ingresso, se são mulheres, elas entram com 18, 19 anos, elas vão sair lá por volta dos seus 22, 23, 24 anos. E se elas resolvem fazer mestrado? Então, elas vão para os 25, 26, 27 anos no mestrado. E aí depois elas resolvem fazer doutorado, daí elas entram no doutorado com 27, elas vão sair do doutorado ali com uns 30, 32 anos. O que acontece nesse período aí dos 18 aos 32 anos? É um período que está totalmente relacionado à idade reprodutiva da mulher. Então, a gente tem altíssimos índices de mulheres que abandonam a pós-graduação, que abandonam a carreira científica porque se tornaram mães, ou porque casaram, ou porque o marido não quer que a mulher estude mais do que ele, ou porque simplesmente pelo fato de ser um projeto de uma mulher, ele não vai receber financiamento, né, não vai receber recurso, porque existe uma sociedade bastante preconceituosa em relação ao papel das mulheres na ciência. É como se a mulher não fosse inteligente o suficiente para desenvolver pesquisas, né? Então, assim, são visões completamente distorcidas, completamente preconceituosas, e, como eu disse para vocês, no caso de uma bolsa de mestrado e de doutorado, os valores são bem ínfimos em relação aos valores de mercado, e elas não prevêem apoio, hoje, com muito custo, depois de muita luta da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, que hoje a gente já conseguiu conquistar aí no âmbito da pós-graduação alguns direitos para mulheres que engravidam, por exemplo, que conseguem permanecer com a bolsa durante a gestação. Que até pouquíssimo tempo atrás, essa bolsa de pesquisa era suspensa a partir do momento que a mulher engravidava. Eu já conheci professoras e professores, né, que tinham muito preconceito de ter orientandas, inclusive uma professora, né, uma mulher que tinha preconceito de orientar outras mulheres, não porque não achava que eram inteligentes, mas porque elas iam ter filho, iam atrapalhar a pesquisa. Então, né, esse mesmo raciocínio que a gente vê de preconceito que existe no mercado de trabalho, na ciência não é diferente. Então, existe um movimento de resistência e um movimento de valorização muito grande do papel das mulheres no desenvolvimento científico, tá? Então, por isso que eu estou colocando aí essa reflexão para vocês e peço que vocês leiam esse texto. Fora esse texto, eu vou publicar também para vocês um vídeo de uma premiação recente que 2 mulheres brasileiras conseguiram em âmbito internacional. É como se fosse o Oscar da conservação da biodiversidade no mundo, e 2 mulheres brasileiras
conseguiram ganhar esse prêmio por pesquisas extremamente inovadoras relacionadas à conservação da biodiversidade. Uma é a Gabriela Rezende, que fez um trabalho sobre conservação do mico-leão preto, lá no interior de São Paulo, e outra, eu esqueci o nome da pesquisadora, mas que trabalha com a conservação da anta na Mata Atlântica. Tá? Então, são duas pesquisadoras que hoje, no meio científico internacional, são reconhecidas por terem recebido aí o Oscar da conservação da biodiversidade por suas pesquisas de alto impacto. Então, vou finalizar o vídeo aqui. Na aula de hoje, vou gravar só esse vídeo, então, e deixo aí para vocês assistirem os outros vídeos e lerem o texto que eu indiquei, tá bom? Até mais, então, pessoal. Bom trabalho e bons estudos para vocês.